aqui, você tinha a letra A, x ao quadrado igual a 16. Olhando rápido, você diz, x ao quadrado igual a 16, então x é 4. Porque a raiz de 16 é 4. Mas, colocando no passo a passo, bonitinho, aqui você fica, então, você tem que colocar os dois lados dentro da raiz. Lembrando, equação é uma igualdade. O que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Ou seja, se eu quero tirar esse quadrado do x, eu tenho que colocar ele dentro da raiz. Se eu vou colocar dentro da raiz desse lado, eu tenho que colocar dentro da raiz desse lado também. O que eu faço? A gente viu bastante em propriedades dos radicais o que a gente faz para tirar algo da raiz. Eu posso cortar o índice com a potência. Para isso, a gente fatora o 16 e a gente tem aí 4 elevado a 2. Eu posso cortar o expoente com o índice da fração, o expoente com o índice da fração, e eu tenho aí x igual mais ou menos 4. Esse detalhe aqui que você não pode esquecer, tá? Sempre que você tiver uma função quadrática, sempre que tiver um x ao quadrado, você terá duas respostas para o teu x. Pessoal, aqui, ó, por que o x de uma função quadrática tem duas soluções? Porque a função, ó, quadrática está cortando o eixo x em dois lugares, certo? Se ela corta o eixo x em dois lugares, é por esse motivo que o nosso x tem duas soluções da função quadrática. Nesse caso aqui, a gente diz que o x pode ser mais 4 ou menos 4. A gente tem aí um 4 positivo e também tem um 4 negativo. Os dois podem ser solução do x. É claro que aqui, se fosse mais 4 menos 4, eu tinha que estar com ele mais simétrico. Só quis dar um exemplo do porquê que são duas soluções para o x, tá? Letrinha B, você tem x ao quadrado menos 100 igual a zero. Aqui você só vai ter um passinho a mais para fazer primeiro, que é passar o 100 para o outro lado da igualdade. Quando ele vem para o outro lado da igualdade, ele deixa de ser negativo, ele vem para o outro lado positivo. Agora que o meu 100 já está do outro lado da igualdade, coloca os dois lados dentro da raiz. Lembrando, quem chegou por último, o que a gente faz de um lado da igualdade, tem que fazer de outro lado também. Por isso, colocamos os dois lados dentro da raiz. Porque tudo que a gente quer, na verdade, é tirar o expoente do x. Porque a gente quer o valor de x, não de x ao quadrado. Certo? Mas para isso tem que colocar a raiz dos dois lados. Fatora esse 100. A gente sabe que 10 vezes 10 é 100. Então, 10 ao quadrado é o mesmo que 100. Posso colocar ele aqui dentro da raiz. Agora que eu estou já com os dois aqui fatorados, os dois elevados ao expoente 2, eu posso cortar expoente com índice da raiz, corto expoente com o índice da raiz e tenho aí que x é igual a mais ou menos 10. Lembrando, dois resultados para o x, porque a parábola corta o eixo x em dois lugares. 3x ao quadrado, aqui você já tem esse detalhezinho, ó, tem que lembrar que esse 3 está multiplicando o x, ele vai dividir quando você quiser. Lembra quando a gente fazia equações? Ó, se não tivesse esse quadrado aqui, tá? Se fosse só 3x igual a 12, o que a gente ia fazer para descobrir o valor de x? Ia fazer 12 dividido por 3 e ia ter x igual a 4. O que a gente faz, então? Primeiro de tudo, o 3 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. O que a gente faz aqui? 12 dividido por 3 é 4. Coloquei dentro da raiz. E coloquei o x ao quadrado dentro da raiz. O que eu vou fazer agora? Vou fatorar o 4. E agora sim, corto expoente com índice, corto expoente com índice e tenho aí que x é igual a mais ou menos 2. Na letra D vai ser muito parecido com a C, só que envolve novamente o quê? O nosso menos 90 passa para o outro lado da igualdade como mais 90, divide pelo 5, nós temos então aí 18. 18 é uma raiz quadrada perfeita? Se você tentar construir um quadradinho com 18 quadradinhos, não dá. Então, nós vamos ter que fatorar ele 2 vezes 3 ao quadrado. Certo? Quando a gente fatora o 18, divide por 2 que dá 9, divide por 3 que dá 3, divide por 3 que dá 1. Ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado. Agora, o que a gente vai fazer? Vai cortar o que dá para ser cortado. Ó. Vou cortar o 2 com esse aqui, vou cortar esse aqui com esse aqui, e vou ficar aí com x. Então, vamos lá. Um apartamento tem formato quadrado. Sabendo que sua área é de 80 metros quadrados, descubra qual a medida de um de seus lados. Deu o valor aproximado. Também já está nos dando a dica que a gente não vai conseguir um número inteiro aí, vai ser um valor aproximado.
Mas ok, o que a gente pode fazer aqui? X ao quadrado é igual a 80. Por que x ao quadrado? Tá, eu podia ter posto a ao quadrado, que é a área também, tá? Sem problema nenhum. Acabei utilizando o x porque a gente está mais acostumado com ele na função quadrática. Poderia ter posto qualquer letra, qualquer símbolo aqui, desde que não fosse um símbolo matemático. X ao quadrado igual a 80. Bom, eu não quero x ao quadrado, eu quero só x. Então, vamos colocar os dois lados da igualdade dentro da raiz. Não fatorei o 80. Por que eu não fatorei o 80? Ele já está me avisando que ele quer um valor aproximado, ou seja, posso pegar a minha calculadora e ver qual é a raiz quadrada de 80, e você vai ter lá 8,90 e um monte de númerozinhos, arredonda aí para a segunda casa decimal, você fica com 8,94 metros. Por que eu não botei o mais ou menos aqui? Porque ele já me avisou que ele quer um número positivo. Carlos é pedreiro e está revestindo uma calçada retangular de 180 metros quadrados com lajotas. As dimensões da calçada são como mostra a figura a seguir. Sabendo que foram utilizadas 2.000 lajotas quadradas, determine a medida do lado de cada lajota. Ok. Queridos, não tem conta difícil aqui, só tem bastante detalhe. Porque, ele te diz que a calçada tem 180 metros quadrados com lajotas, diz que as dimensões da calçada são essas que mostram aqui na figura, certo? 60 metros por 3 metros. E te diz que foram utilizadas 2.000 lajotas. E o que ele quer saber? Ele quer a medida do ladinho de cada lajota. Então, assim, é uma questão... te dá uma dica importantíssima. As contas ficarão mais fáceis se você transformar as medidas para centímetros. Então, para transformar 3 metros em centímetros, multiplico por 100. 300. 60 multiplicado por 100, 6.000. Gente, qual é o cálculo para fazer área? Eu multiplico largura por comprimento. Eu botei um Tzinho do lado para a gente saber que isso aqui é a área total da calçada, tá? Área total da calçada, eu vou multiplicar largura por comprimento em centímetros, como ele já deu a dica ali. 300 vezes 600, 1.800.000 centímetros quadrados corresponde à área total da calçada, certo? Bom, eu tenho a área total da calçada, mas, na verdade, ele quer saber a área de cada lajota. Então, primeiro eu vou dividir essa área total pelo número de lajotas, para a gente tentar descobrir a área de cada lajota. Por isso que eu botei agora um Lzinho do lado. Agora eu estou querendo a área da lajota, de cada lajota daquelas ali. Então, eu dividi a área total pelo número de lajotas que foram utilizados. Se você vir aqui, divide por 10. O que é dividir por 10? Cortar um zero do final de cada um. Divide por 100. Divide por 1.000. Nos sobrou 1.800. 1.800 dividido por 2 é 900. Pronto, cálculo feito aí, bem facilzinho. 900 centímetros quadrados é a área de cada lajotinha azul dessas aqui. Agora que nós já temos a área de cada lajota, o que a gente quer? A gente quer o lado de cada lajota. Então, o que nós vamos fazer? A área da lajota é igual ao lado ao quadrado. É assim que descobriram a área da lajota. Fizeram lado ao quadrado, descobriram a área da lajota. Como a gente tem a área da lajota, que é 900 centímetros, a gente substitui a área da lajota pelo valor igual a L ao quadrado. Bom, mas eu não quero L ao quadrado, eu quero um L só, eu quero um lado da lajota. Logo, nós vamos colocar os dois lados dentro da raiz, fatoramos o 900 ou tira direto. Bom, se raiz de 9 é 3, raiz de 900 é 30. Ok? E você tem aí, então, que o lado da sua lajota mede 30 centímetros. São aquelas lajotinhas menores, né? O lado de cada lajota mede 30 centímetros. Assim, as soluções da equação 2x mais 1 igual a 19 são x igual a 3 e x igual a menos 3. 3x na quarta menos 4 igual a 23. Primeiro passo, passa o menos 4 para o outro lado da igualdade, que vai ficar mais 4. 23 mais 4, 27. E eu já coloquei o 3 dividindo aqui. X ao quadrado por 27 dividido por 3, que vai dar 9. Já coloquei o 9 dentro da raiz. Fatora ele, você vai ficar aí com 3 ao quadrado. Corta expoente com o índice da raiz, corta expoente com o índice da raiz e prontinho, você já tem sua resposta de x igual a mais ou menos 3. Aqui você tem
0,5 positivo, que vai passar para o outro lado negativo. 5 menos meio é 4,5. E esse 2 que multiplicava o x divide o 4,5. 4,5 dividido por 2 é 2,25. Queridos, eu não vou estar fatorando o número decimal, ninguém merece. Vai para a calculadora e tira a raiz desse 2,25, que você vai ver que a raiz dele é 1,5, certo? Então, você fica aí, quando você tira o teu x ao quadrado da raiz e tira o teu 2,25 da raiz, você fica com x igual a mais ou menos 1,5. Ok? Letra C. Você tem aqui esse menos 3, que vai passar para o outro lado mais 3. 12 mais 3 é 15. E o 4, que multiplicava o x ao quadrado, agora está dividindo o 15. Opa, prof, mas espera aí, 15 não divide por 4. Não, 15 não divide por 4. O que a gente vai fazer então? Vai colocar o numerador dentro da raiz e o denominador dentro da raiz também. Cada um ganha a sua raizinha aí. Com isso, o 4 você consegue fatorar, certo? Você fica aí com 2 elevado a 2. Corta o expoente dele, corta o índice, corta o expoente do x, corta o índice do x. E você fica aí com x igual a mais ou menos raiz de 15 sobre 2. Ok? Tiramos da raiz o que deu para tirar da raiz e o que não deu para tirar fica lá dentro. Tá bom? Você vai ver que aqui na última, ó, a gente também não vai conseguir tirar esse 39,5 aí da raiz, ó. 39 por quê? Porque esse menos 9 passou para o outro lado positivo, ficou 39, o 5 que multiplicava o x passa dividindo e você fica aí com 39,5. Coloca os dois dentro da raiz, só que nenhum dos dois sai da raiz como um número inteiro, certo? Ou você fica fatorando ou você deixa ele dentro da raiz. Só que o x sai, ó. Posso tirar. Sai o 2 daqui, sai daqui e vou ficar com resposta de x igual a mais ou menos raiz de 39 sobre raiz de 5. Pronto. A gente simplifica até onde dá. Quando não dá mais, deixa assim. Ah, prof, mas eu posso tirar o 39 da raiz e ter uma resposta decimal, posso tirar o 5 da raiz e ter uma resposta decimal. E depois eu posso dividir um decimal pelo outro e ter outra resposta decimal. Pode, mas acontecerão arredondamentos. Nesses arredondamentos, você perde a exatidão da sua resposta. O consultório de um dentista é retangular, sendo que seu comprimento é o triplo de sua largura. Encontre o comprimento e a largura, sabendo que a área do consultório é de 27 metros quadrados. Novamente está trabalhando com área. Mas ele agora aqui não nos deu medidas. Antes lá nós tínhamos 3 metros e acho que era 6 metros o outro. Agora não, nós só temos aqui que nós temos a largura e que o comprimento é o triplo da largura. Posso chamar a largura de x e o comprimento de 3 vezes x, que é 3x. Como que a gente calcula a área? Largura vezes comprimento. E aqui já me disse que a área é 27. Então, eu tenho uma resposta para a área. E a largura vezes o comprimento, ou nesse caso aqui eu coloquei comprimento vezes a largura, 3x vezes x. 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Porque, ó, o 3 multiplica com a parte numérica que tem aqui, que é um 1zinho implícito, aquele que a gente não enxerga sempre. Então, 3 vezes 1 é 3, e x vezes x, x ao quadrado. Então, 27 igual a 3x ao quadrado. Nós não queremos o valor de 3x ao quadrado, nós queremos de apenas 1. Então, primeiro vamos dividir o 27 por 3 e a gente vai ter aí x ao quadrado igual a 9. Agora é só colocar dentro da raiz os dois lados da igualdade, tirar o 9 da raiz, fatorei ele ali, deu 3 ao quadrado, cortamos expoente com índice e ficamos aí com x igual a 3. Se x é igual a 3, então a largura é de 3 metros e o comprimento de 9 metros. A número 6, aqui nós temos, então você tinha x menos 2 elevado a 2 igual a 9, você já fica com x menos 2 igual a mais ou menos raiz de 9 é 3, x menos 2 é igual a mais ou menos raiz de 3, e agora a gente passa esse 2 negativo para o outro lado da igualdade e fica com x igual a 2 mais ou menos raiz de 3. Ainda dá para chegar num resultado mais específico, porque aqui a gente pode fazer as duas opções de resultado. X igual a 2 mais 3, que vai dar x igual a 5. E também posso ter aqui o x igual a 2 menos 3 e terei x igual a menos 1.
Na letra B você tinha x mais 5 elevado a 2 igual a 9. Você ficará com x mais 5 já igual a mais ou menos raiz de 9. Raiz de 9 é 3. X mais 5, esse 5 positivo passa para o outro lado da igualdade negativo. E você fica com x menos 5 mais ou menos 3. Daí você calcula as duas opções. X menos 5 mais 3 igual a x menos 2. E o x menos 5 menos 3 igual a x menos 8. Então, nós temos ali x menos 1 igual a mais ou menos raiz de 12. Raiz de 12 não é um quadrado perfeito. Então, a gente fatora, tira o 2 para fora, o 3 fica dentro da raiz. Agora, esse menos 1 vai passar para o outro lado da igualdade como mais 1. E você fica aí com x igual a 1 mais ou menos 2 raiz de 3. Ou seja, esse nosso 1 aqui, ó, ele vai passar agora, então, para o outro lado, vai ficar 2 raiz de 3 mais 1 e menos 2 raiz de 3 mais 1. Então, aqui nós estamos resolvendo a parte positiva e aqui embaixo resolvendo a parte negativa. Poderia ficar o 1 na frente, 1 mais 2 raiz de 3? Poderia. Poderia ficar 1 menos 2 raiz de 3? Poderia também. Ok, a letra D, então. X mais 6 igual a mais ou menos raiz de 75. 75 também não é quadrado perfeito. Então, a gente fatora, tira o 5 para fora e fica com a raiz de 3 ali dentro. Esse mais 6 vai passar para o outro lado, menos 6. Então, ficamos com x igual a menos 6, mais ou menos 5 raiz de 3. X igual a 5 raiz de 3 menos 6. E x igual a menos 5 raiz de 3 menos 6. Cada um dos lados do quadrado verde mede 4x mais 5. Qual deve ser o valor de x para que a sua área seja 49? Qual deve ser a medida dos lados do quadrado? Lembre-se que a medida de cada lado deve ser um número positivo. Já está te dando dicas. Sempre que você for calcular a área, sempre que você for calcular a medida, você vai querer trabalhar com um resultado positivo, porque não existe medida negativa, certo? Então, vamos lá. Área. A área sempre é um lado vezes o outro. Um lado vezes o outro, 4x mais 5. Quando você coloca aqui esse 2, você está dizendo que você está calculando 4x mais 5 vezes 4x mais 5. Igual a 49, que é o resultado que ele nos deu para a área. Com isso aqui, ó, ficou igualzinho às atividades que nós estávamos fazendo antes aqui, ó. Ficou ali o 4x mais 5, o 2 por fora do parênteses, igual a 49. Então, é o mesmo que a gente estava fazendo no exercício anterior. 4x mais 5 igual a mais ou menos raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Passa o 5 positivo para o outro lado negativo. Só que nós também temos aqui uma divisão por 4. Esse 4 que multiplicava o x divide tudo que tem aqui do outro lado. Então, você fica com... Vamos pegar o resultado positivo primeiro. Menos 5 mais 7, que vai dar 2. E 2 quartos, quando a gente simplifica, é 1 meio, certo? Agora vamos trabalhar com o resultado negativo. Menos 5 menos 7 vai dar menos 12. E menos 12 dividido por 4, menos 3. Aqui está mandando nós trabalharmos com o resultado positivo. Então, a gente quer o quê? 1 meio. 4 vezes 1 meio mais 5. Gente, 1 meio é metade. Quanto que é 4 vezes a metade? 4 metades? 2 inteiros, muito bem. E 2 mais 5 é 7. Então, qual deve ser a medida dos lados do quadrado? É 7. E você percebe que você encontra duas respostas, mas você despreza uma delas. Está trabalhando com medida de área, você não quer, não existe menos 3 para um lado de uma medida. Então, você vai utilizar o positivo para fazer os seus cálculos e o negativo fica simplesmente desprezado ali, ele não te interessa. Utilizando essa ideia, a ideia que tinha ali na explicação da 8, resolva as equações. X ao quadrado mais x igual a 0. Bom, é o x que você tem aqui multiplicando o x. Então, é como se a gente pegasse o contrário do termo ali para a gente colocar em evidência. Ó, x vezes x é x ao quadrado. E x vezes 1 é x, certo? Então, eu estou manipulando ele, mas se eu fizer a multiplicação, eu volto para isso aqui. Ou seja, eu não estou modificando, eu estou apenas manipulando algebricamente. E quando eu tenho agora
Dessa forma, eu digo que esse x é igual a zero, certo? E que o que eu tenho aqui dentro, se você tem x mais 1, o que você faz? Passa esse 1 para o outro lado da igualdade e fica com x menos 1. Então, é outra forma que nós temos de trabalhar com isso aqui e de encontrarmos os dois resultados da função quadrática também. A gente coloca o termo em evidência, tá? Sempre aqui vai ser o x, né? Até porque a gente tem x ao quadrado. Só tem que ver como colocá-lo em evidência para que quando fizer o cálculo retorne para isso aqui. Com isso a gente fica sempre com x igual a zero e daí o que está dentro do parênteses a gente faz aquela troca para o outro lado da igualdade. Olha só, aqui você tem 3x ao quadrado mais 9x. Quando você coloca aqui 3x em evidência, se você calcular, você fica assim, ó. 3x vezes x é 3x ao quadrado. 3x vezes 3 é 9x. Bom, então colocamos em evidência corretamente, porque se a gente fizer a distributiva, volta a ser o que era isso aqui. Então, você fica agora aí com 3x igual a zero, e x igual a zero dividido por 3 é x igual a zero. E x mais 3, o 3 passa para o outro lado da igualdade, negativo. X igual a menos 3. Encontramos aqui as duas respostas. Letrinha C. X ao quadrado mais 4x. Primeiro eu tenho que passar esse meu mais 4 positivo para o outro lado negativo. E 4 menos 4 vai dar o zero. Agora ele ficou igual ao que a gente tinha na letra A e na letra B, ó, que já está igualado a zero. Então agora a gente pode fazer o passo de colocar ali o termo do x em evidência. Ó, x ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado. E x vezes 4, 4x. Então agora eu já tenho esse x aqui igual ao zero. E esse x igual a menos 4, porque o 4 passa para o outro lado da igualdade. Então, esse aqui teve dois passos antes, porque a gente precisou passar o mais 4 para o outro lado, para ficar com 4 menos 4 igual a zero. Quando nós igualamos tudo a zero, aí a gente pode colocar o termo em evidência e encontrar os dois resultados. Letra D. Nós temos ali 12x ao quadrado menos 3x. Bom, coloco 3x em evidência, porque 3 vezes 4x é 12x ao quadrado. 3x vezes menos 1 é menos 3x. Então, coloquei em evidência corretamente, porque eu consigo retornar para a equação anterior. E agora eu tenho que 3x é igual a zero, x é igual a zero dividido por 3, zero dividido por 3 é zero. E 4x menos 1, esse menos 1 passa para o outro lado positivo, e o 4 que multiplica o x passa dividindo. Ficamos com x igual a 1/4. Então, estamos aqui com as duas respostas que nós precisávamos para o x. Letra E, 6x ao quadrado menos 8x igual a zero. Mesma situação, nós precisamos colocar 2x aqui fora. 2x vezes 3x dá 6x ao quadrado. 2x vezes menos 4, menos 8x. Então, colocamos em evidência corretamente, porque nós, efetuando uma distributiva, retornamos para a equação anterior. 2x igual a zero, zero dividido por 2 é zero. E 3x igual a menos 4. O menos 4 passa para o outro lado positivo. O 3 que multiplicava o x passa dividindo. Ficamos aí com x igual a 4/3. F é igual a 2x menos 10x igual a zero. Colocamos 2x em evidência, multiplicando com o x volta para 2x ao quadrado. E 2x vezes menos 5 volta para menos 10x. 2x é igual a zero. Zero dividido por 2 é zero. E aqui, simplesmente, o menos 5 passa para o outro lado como mais 5, e a gente fica com x igual a zero, ou x igual a 5. O quadrado de um número real positivo é positivo ou negativo? Se é quadrado, né, gente, qualquer número elevado ao 2 será positivo. Lembram dessa regrinha já das propriedades de potências? Todo número elevado a 2 é positivo. Seja ele negativo ou positivo, ele será positivo. O quadrado de um número real negativo é positivo ou negativo? Bom, acabei de responder junto com a letra A, né? Se a gente eleva um positivo ao quadrado, dá positivo. Se a gente eleva um negativo ao quadrado, dá positivo também. O quadrado de um número real diferente de zero é positivo ou negativo? Positivo. Agora, existe algum número real que seja solução de x ao quadrado mais 1
igual a zero? Não, justamente por causa disso que a gente estava vendo aqui. Se qualquer número elevado ao quadrado vai dar um número positivo, qualquer número positivo mais 1 não pode dar zero. Vai ter que dar 1 e alguma coisa. Então, a resposta é não. A gente só poderia ter zero aqui se esse x ao quadrado desse menos 1. Tinha que ser o oposto de um positivo. E não tem como x ao quadrado dar menos 1 se qualquer número elevado ao quadrado vai dar a resposta positiva.